tarde, Sr. Presidente. Eu gosto tanto de o cumprimentar que o faço sucessivamente e a todos os colegas e muito especialmente os convidados, ainda por cima, porque enganei-me na pontaria e queria ir buscá-los e houve aqui um efeito de bumerangue, acabei por chegar atrasado. Agradecer estarem aqui num exercício cívico, o que é sempre louvável, preocupados sem ser com questões egoísticas, mas de uma região inteira. Acresce que eu sei, porque conheço mais ou menos bem o vosso pensamento e, de facto, as questões que aqui trazem são relevantíssimas para toda a região, principalmente para quem na atividade é mais frágil, para haver alguma justiça na distribuição de valor ao longo da cadeia e, portanto, a primeira palavra do PSD é de agradecimento. Depois, queria realçar que o Sr. começou por falar em urgência. Eu acho que fez muito bem, porque, de facto, a situação é de urgência. Depois, se pudesse, na resposta, explicar um bocadinho melhor aquela questão do aumento da área para a produção, se não é uma espécie de presente envenenado para a própria produção. Penso que será mais ou menos isso. Depois falou da importação de uvas de Espanha e de França, que podiam ser da região, e eu creio que a situação ainda é um bocadinho pior do que isso. Pedia que explicassem se estou certo ou não, porque o que me consta é que nós vendemos-lhe o melhor e depois eles vendem-nos o pior. Ou seja, eles compram-nos e vendem-nos. E, portanto, a região fica aqui sempre a perder, para além da questão que o Sr. levantou, saber se isto se confirma ou não, porque é algo que consta na região, que os mesmos intervenientes, agentes económicos, tanto compram como vendem, mas o que levam é melhor do que depois mandam para cá. E, portanto, está em causa até a própria também genuinidade do produto. Depois, queria-lhes também levantar aqui umas questões que têm a ver com o seguinte. Os pagamentos relativos... Sr. Deputado, peço desculpa, mas pode aproximar-se o micro mais, pode-se aproximar mais do micro, ouve-se mal. Eu temo que alguns seus deputados lá ao fundo, pelas expressões que me fazem, chego-me aqui um bocadinho, não estão a ouvir. Relativamente à destilação de crise, como é que estão a ocorrer os pagamentos? A percepção que eu tenho é que há atrasos que incomodam, entre aspas, quem é destinatário dos mesmos. Depois, queria também solicitar um esclarecimento que tem a ver com o seguinte. A referência que o Sr. fez ao preço justo seria uma espécie de preço mínimo aceitável. É isso, não é? Portanto, não era um preço único, era um preço mínimo. Criaram um limiar mínimo, a partir do qual, daí para cima, tudo bem, para baixo, não. Depois, queria também que se pronunciassem sobre a questão da diminuição do quantitativo do benefício. Em que medida é que isso também contribui ou não para a questão da urgência que referiram. Falou também o Sr. como descreve, eu peço desculpa, não me refiro a Vossa Excelência, porque não estava cá e, portanto, como não adivinho, não é? Estou-me a centrar mais no Sr., mas não é por falta de estima ou de consideração, é porque não ouvi, infelizmente. Depois, não sei se têm a ideia, o Sr. falou de vários prejuízos causados por pragas, doenças, intempéries diversas, se têm uma ideia de uma quantificação sobre esses prejuízos e se sabem se está a haver alguns apoios e na afirmativa se estão a ser adequados. Depois perguntava também o que é que lhes parece a maneira como a atividade da produção e do comércio é tributada, ou seja, concordam com os impostos que incidem sobre tanto as empresas do comércio como as da produção. No caso de não concordarem, é aquilo que é mais provável, o que é que sugeriam em alternativa? Falou-se também no agravamento dos custos de produção e eles, em alguns casos, foram brutais. Não sei se podem depois também explicar um bocadinho melhor isso, porque não é todos os custos de produção, uns foi mais grave do que noutros casos. Depois, uma situação que, de certa forma, é um risco que decorre de tudo o que temos estado a dizer, é a questão do abandono da vinha. Por exemplo, agora o turismo na região é quase que um novo foco de negócio, em alguns casos quase uma espécie de galinha de ovos de ouro, mas se a paisagem for destruída, cai tudo por arrastamento como um castelo de cartas.
é o que entende o PSD, já agora gostávamos de os ouvir sobre isso. Sr. Presidente, qual é o tempo? 7 minutos. Então é assim, ia pedir também em nome da bancada do PSD se aquele elenco de medidas que estão a estudar e a preparar e que, pelo que percebi, vão também falar com o comércio para haver o máximo de consenso possível. Para já ficam felicitados por conseguirem esse consenso do lado da produção. É a percepção que eu tenho que guerras que fomos assistindo dentro da produção há alguns anos, com impugnações judiciais, etc., e um ambiente muito tenso, parece que isso acalmou e, portanto, felicito-os por isso, isso é muito importante. E agora, se passarem ao limiar seguinte, que é também de criarem consensos com o comércio, perfeito, porque a região precisa de uns e de outros, tanto do comércio como da produção. Falou o Sr. Doutor que esse elenco de medidas que vão propor que iriam dirigi-las ao IVDP e à Sra. Ministra da Agricultura. O que eu vou perguntar, se for atrevimento, peço já desculpa, mas nós, PSD, e penso que toda a Comissão, tínhamos todo o interesse em conhecer essas propostas e, portanto, se puderem alargar o perímetro e incluir-nos, ficamos satisfeitos com isso. Não sei se algum dos colegas quer aproveitar estes segundos que faltam. Então, desejo-lhes um bom regresso e que fiquem a saber, se é que têm dúvidas, nós estamos sempre à disposição. Ajudem-nos a ser úteis, é isso que nós queremos. Quando ao fim do dia sabemos que podemos contribuir em alguma medida para que as pessoas vivam um bocadinho melhor, é para nós muito gratificante. E, portanto, hoje estão aqui, mas contamos com os vossos contributos sempre. Muito obrigado.